Curso de Excel, aula especial 1, previsão de valores, posição no espaço, vetores e matrizes, teoria para jogos. Todas essas coisas têm relação uma para a outra. Se vocês querem fazer jogos gráficos com posicionamento, vocês vão ter que aprender vetores e matrizes. Não tem jeito. Tá? Vocês podem estar estranhando essa aula no meio de um curso de Excel, mas, por exemplo, só para isso aqui, ó, previsão de valores, vocês vão ter que aprender matrizes, não propriamente os vetores, tá? Mas vocês vão ver agora a relação entre vetores e matrizes, tá? Bem, para que servem matrizes? Os professores dão matrizes para a gente na escola e não explicam para que é. É aquele mistério, é mais uma matéria, não te falam para que serve, né? E aí você fica perdido. Matrizes, elas podem armazenar números que são realmente representações de vetores. Tá? Desta forma, quando armazena números que representam vetores, vocês podem fazer, através de operações, a rotação, a translação e o dimensionamento das figuras geométricas que tem em seus jogos, que vocês vão fazer, tá? Ou que vocês queiram fazer. As matrizes que armazenam informações numéricas se prestam para fazer previsões, correto? E previsão em jogo é muito importante, principalmente se o seu jogo tem o tal dos bots, aqueles avatares ou aqueles personagens que se movem, que perseguem uns aos outros ou que fogem. Correto? Bem, mas o que são esses vetores? Eu vou explicar para vocês de forma bem simples, primária. Vejam essa figura aqui, ó. Um velho eixo X, Y e Z. Então, a sua folha de papel, no sentido do comprimento, ela é X, a sua folha é em pé. O sentido do comprimento é X. O sentido da altura é o Y. O Z, vocês vão ter que imaginar uma caixa, é a profundidade da caixa, tá certo? E ele é representado na diagonal. X e Y são representados retos porque é o espaço em 2D, duas dimensões. Se você coloca essa diagonal, é quando você vira um cubo na sua frente, tá? Vira uma caixa e você começa a ver. De frente, você só vê X e Y. Se você fizer um ligeiro ângulo com ela, rotacionar no sentido vertical, você começa a enxergar o lado direito ou esquerdo de acordo com aquilo que você está olhando, né? E aí você vê se estabelecer uma diagonal. É o Z, é a profundidade. Tá certo? Eu estou falando de sentido de profundidade. Né? O sentido de profundidade para uma piscina seria Y, né? O comprimento dela seria X e a largura seria Z. Tá bom? Então é como vocês encaram. Então é o seguinte, vetores no espaço 3D, três dimensões, expressam, falando-se matematicamente, tá? A direção da sua câmera do jogo que você vai olhar, né? Você vai provocar na pessoa a sensação de espaço, ora olhando de cima, ora olhando de lado, tá? Nos jogos de computador e videogame. Os vetores no espaço 3D expressam também, a gente falando matematicamente, a direção da mira da arma nos jogos de tiro. Correto? Então é aquilo. São essas setas de direção. Tá bom?
Bem, vetores básicos agora na matemática. Não tem mistério. A primeira coordenada aqui, ó, vocês estão vendo que y está vindo à esquerda? Então, eles convencionaram que à esquerda vem o y e à direita vem o x. O primeiro ponto aqui, ó, este, representado por essa seta, que é realmente um vetor, é uma das coordenadas do vetor, é y igual a 1, x igual a 0. Estão vendo? Quando x é igual a 0, você está aqui na origem, você levanta na altura de uma unidade, então você tem 0. Tá? O vetor deitado, tá? A coordenada de vetor deitada é y igual a 0, ou seja, não tem altura, tá? E tem um comprimento para a direita de 1. Se for para a esquerda, é menos 1. Correto? Então, vejam aqui, se eu aumentar o x, ó, eu faço um vetor desequilibrado, assimétrico na direção x, então eu tenho, novamente, o y0, esse daqui, e o 0,2, ó, quando y é igual a 0, tá? Quando y é igual a 0, ou seja, nivelado aqui na base, e o comprimento 2, eu tenho essa reta que eu tenho essa seta, esse vetor, essa coordenada de vetor, que é o dobro aqui da altura. Então, é 0,2. Tá certo? Como seria o 2,0? Tá? Se um 0 é esse daqui, o 2,0 é ele com o dobro da altura, tá certo? Com x igual a 0. X igual a 0 é aqui. Tá? E esse vetor seria 0, não existe altura, ele está deitado e tem 1 de comprimento. É esse daqui. Certo? Agora nós vamos mostrar o primeiro vetor inclinado aqui, ó, em que uma das coordenadas está inclinada e o produto vai ser mais inclinado ainda. Tá? Em todos esses, o produto, né, o vetor resultante, é uma diagonal. Depois eu vou mostrar isso. Por enquanto vamos ficar no básico aqui. Tá? Bem, então, se eu tenho coordenada y, 1 e um valor a, tá, de x, o a de x é esse daqui, ó. Quando eu inclino a seta da coordenada y, tá, de um comprimento a para a direita, tá, este a daqui é representado aqui por essa distância. Tá bom? E depois eu tenho aqui embaixo o vetor o quê? 0 de altura e 1 de comprimento. Tá certo? Então, esses são os vetores básicos para vocês guardarem o significado. Isso aqui é uma das páginas mais importantes que vocês vão ter de vetores. Por isso que eu chamei vetores básicos. Aí estão as unidades, as definições. Quando é que tem número aqui? Quando é que ele é maior do que 1? Né? Quando é que tem um número diferente de 0 aqui, tá? Aqui, se a gente levantar também, vai surgir um B aqui. Tá? Vamos devagar. Bem, então isso eu falei em termos de setas, vetores. Matrizes com números que representam coordenadas de vetores que vocês entendem como sendo estas setas daí. Tá bom? Agora vamos dar outro aspecto relacionado à previsão de valor. Bem, e agora vamos para as matrizes, armazenando, o título aqui do slide é matriz isotransversa. Calma que eu vou mostrar, tá? Então, vamos à previsão de valores. Aqui está um exemplo de uma matriz numérica, correto? Mas que não é propriamente uma tabela, tá? É um conjunto de informações aí, tá? Para a gente fazer previsões. Então, você pode dizer
que aqui existe um y, que é uma altura, tá? Com duas coordenadas. Então, aqui nós já temos um espaço 3D, tá? 2D nós temos x e y, ou não fiquem presos a x e y, não. A e B, duas coordenadas, tá? Então, 3 coordenadas nós temos 3D. Só que isso não é um espaço gráfico, tá? Isso pode representar um espaço gráfico, mas que tem valores, né? Que podem ser chamados de vetores aqui. A altura resultante, tá? Em relação aos parâmetros, a altura da mãe, a altura do pai. Então, no caso, a mãe tem 1,55, o pai 1,65, o menino ficou com 1,52. Aqui, a mãe mais baixa, um pai, né, menos alto do que esse daqui. No entanto, saiu um rapazinho de 1,62. Um rapazinho ou uma moça, né? Correto? Então, nós temos aqui um espaço vetorial. Nós não temos uma função gráfica crescente ou decrescente. Porque vocês veem que aqui, né, nós tivemos, para dados maiores do que aqui embaixo, ó, um par aqui embaixo menor produziu uma altura maior. Então, isso é um espaço, né, um conjunto de vetores, né, que não são crescentes nem decrescentes. Eles são malucos. É um conjunto de vetores diversos para a gente fazer previsão. Correto? Então, vejam bem. Aqui está havendo um aumento a 1,83, tá? Ou 183 centímetros, que é 1,83 centímetros, né? Realmente aqui está coerente, porque foi aumentando à medida que a mãe foi aumentando. Mas aqui ela diminuiu também, tá? Em 65, que veio 1,68, com um pai de 1,83, deu uma pessoa de 1,73 m. Mas aqui, ó, eu reduzi a altura da mãe em relação, talvez, vamos supor que fosse o mesmo pai, e a pessoa nasceu com altura maior. Tá? Então, nós vamos utilizar isso aí para previsões. O que vocês podem também fazer nesse conjunto de dados, né, é retirar aquele que não apresenta proporcionalidade. Porque, logicamente, vocês sabem que quanto mais altos mãe e pai, provavelmente o filho também vai seguir aquela tendência. Tá certo? Lembrando também, aqui não existe essa derivação, mas em relação à nossa vida, vocês podem pensar o seguinte: em uma mesma família nasce 3 filhos que, para a mesma idade, eles têm alturas diferentes devido a questões metabólicas. Então, nós já podemos deduzir que a altura não é determinada só pela altura da mãe ou altura do pai, ou os dois, tá? Mas isso é um conjunto de observações para que a gente possa fazer experimentos, tá certo? E no cálculo dessas previsões, nós vamos usar a matriz, vejam, se eu retiro o resultado, boto a altura toda em parâmetro 1, é a nossa forma para calcular. Agora nós vamos para a prática. Eu coloco 1 na posição do resultado esperado, tá? E essa matriz, chamem de matriz, não chamem de tabela, por favor. Ela está em pé. Ela deitada, começando do 1 em cima, ó. A segunda coluna seria a segunda linha, né? E a terceira coluna seria a segunda coluna é a segunda linha e a terceira coluna é
a terceira linha aqui. Esta aqui, azul, é a transversa da original que está aqui em vermelho. Tá? Nós utilizaremos nos cálculos. Nós veremos isso na nossa aula especial 2, né? Utilizar esta multiplicação, além de outras evoluções, né? Seguida de escalonamento da matriz, vamos bem devagar, para fazer depois previsões, fazer uma equação geral dos coeficientes, tá? Seria aí uma regressão múltipla, nós já vimos regressão linear, né? Para quê? Para fazer previsões quando a coisa não é x e y, não tem dois dados. Para esse parâmetro eu tenho esse resultado. Agora não. Para vários parâmetros, por isso que nós chamamos aqui de regressão múltipla, né? Nós poderemos ter vários resultados, né? Para cada combinação. Tá ok? Então, esse é o final da aula especial 1. Não percam a aula especial 2. Correto? Muito obrigado por sua atenção e paciência.